Olá, boa noite. A paz do Senhor. Tudo bem? Tô um pouquinho atrasada, peço perdão, porque é muito corrido durante a semana e a gente programa uma coisa e acontece outra, mas graças a Deus eu eu estou aqui com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. O meu ajudante hoje me deixou na mão. Então eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas graças ao Senhor estamos aqui. Louvado seja Deus, obrigada, tia Nívia, meu anjo de hoje, né? E glória a Deus por isso. Então, sem perca de tempo, eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a tia Cleide por estar participando desse projeto, a tia Nívia que me socorreu agora, me auxiliando. E louvado seja Deus, o Senhor é muito lindo, muito maravilhoso. Quero dizer que eu sou muito feliz em conhecer pessoas tão maravilhosas e grandiosas como vocês, que fazem parte desse grupo, né? E que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu rendo ações de graça porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que a graça, a sabedoria continue conosco. Senhor, a todos quanto irão acessar esse vídeo e também, Senhor, meu Deus, irão compartilhar dessa palavra maravilhosa que é a santa palavra do Senhor. Que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos dê unção, que o Senhor ajude nós a entendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Alcança, Senhor, os grandes e pequenos, em nome de Jesus. Amém? A nossa referência hoje são as mães da Bíblia, né? Mãezinhas que elas não são muito citadas. Normalmente tem as mães Ana, Sara, Maria. Então a gente fala mais. Mas existem muitas mães na Bíblia, algumas até que não são expressado o nome. E hoje nós vamos falar sobre a irmã Maria. Quem é a irmã Maria? A Bíblia fala de várias Marias, né? Deus abençoe, Edivânia. Nós falamos sobre a irmã Maria. Essa irmã Maria, ela era uma bênção. E ela decidiu servir ao Senhor com o que ela podia, numa época em que a igreja estava passando muita perseguição. Os romanos, então, após a ascensão de Jesus, começaram a perseguir os cristãos e colocava no cárcere. E a nossa história está baseada no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, quando fala que Herodes mandou matar a Tiago, encerrou Pedro na prisão, né? É uma história muito linda da Bíblia e que fala muito ao meu coração. E eu fico assim meio emocionada com essa história de ver o poder da oração. Mas a referência aqui hoje é sobre as mães, né? Porque comemora-se o Dia das Mães. E me parece que o Dia das Mães surgiu de várias mães que na época da guerra elas se ajuntavam para servir as pessoas, para ajudar as pessoas. E ali se formou tipo um clube de mães que faziam esse tipo de trabalho tão lindo. Elas serviam com o que elas podiam servir. E enquanto Pedro estava preso, a igreja do Senhor, quando eu digo igreja, não denominação, ela se reunia para orar na casa da irmã Maria. A irmã Maria era uma mulher que tinha posses. Paz do Senhor, tia Cleide. Ela tinha muitas posses. Ela era viúva. Imagine, uma mulher viúva. Ela tinha um filho, João Marcos, que se tornou um grande evangelista. E essa mulher, ela teve um encontro com o Senhor. Ela recebeu o Senhor no seu coração e ela cria que Jesus era o Filho de Deus. E quando o Senhor ascendeu ao céu, quando o Senhor Jesus subiu
para o céu e deixou ali no coração dela o cristianismo. E ela começou a servir ao Senhor. E ela tinha uma casa grande. E pelo visto a casa não ficava tão longe da onde ficava a prisão. Eu imagino que não ficava tão longe. E a casa dela era bem segura, era bem reforçada, porque os cristãos se reuniam ali para orar. Se os soldados romanos desconfiassem de alguma coisa, ela seria presa, poderia ser morta. Eu creio que de noite, quando apagavam-se as luzes da cidade, as casas apagavam suas candeias, suas lamparinas, a casa da irmã Maria era bem fechadinha, que não passava a luz pela fresta. E enquanto Pedro estava preso, os irmãos se reuniam ali para orar. Que mulher tremenda essa irmã Maria! Ela era corajosa. Ela tinha coragem, ela conhecia tanto ao Senhor que ela não temia ser pega pelos romanos pelo amor que ela tinha ao Senhor. E ela abriu a porta da sua casa para que as pessoas pudessem ir lá orar, falar com Deus, interceder. Eu fico imaginando como ela era uma mulher de testemunho, que as pessoas deveriam olhar para ela e falar: essa Dona Maria é nota 10. É nota 10. Eu penso que ela era uma boa patroa, porque ela tinha servos a seu dispor. A palavra nos diz que quando Pedro bateu lá na porta, quem foi atender era a serva Rode. Ela que foi atender. Eu creio que ela era uma excelente patroa. E como mãe, como ela deve ter sido assim, amorosa, disciplinada, como ela deve ter ensinado João Marcos. Ela era tia de Barnabé, que andou junto com Paulo. Imagine o que ela deixou, o exemplo de fé, de amor, a palavra. Que maravilha! Olha só, uma mulher que não teve muitas assim fama ali na Bíblia, vamos dizer assim, mas o seu serviço, o seu servir, deixou assim um exemplo de grandiosidade para nós. Eu penso que quando o João Marcos era pequenininho, ela falava do Senhor para ele. Ela então dava muito amor, muito carinho para ele. Explicava por que Jesus veio ao céu, veio para a terra, por que ele teve que subir, mas que ele venceu a morte, que ele era cumprimento da palavra de Deus. E foi ali com oração que João Marcos cresceu, orando, falando com Deus, sendo testemunha de fé e olhando para o exemplo da irmã Maria. Como temos sido com os nossos filhos? O que eles têm visto em nós? E você, criança que me assiste? Você tem olhado para a mamãe e visto ela orar e tem aprendido a orar com ela? Olha, a coisa mais linda é o exemplo das nossas mães guerreiras de oração. Eu tenho uma mãe maravilhosa, que se eu estou aqui hoje, é porque eu sou fruto da oração de uma mãe. E que quem tem uma mãe que ora, tem a maior preciosidade desse mundo. Porque a oração de uma mãe abençoando, uma mãe intercedendo, uma mãe disciplinando, corrigindo, impondo limites. Ah, a gente cresce uma pessoa de caráter, de fé, de oração. E isso é tão tremendo, não é mesmo? Como é maravilhoso! O João Marcos, eu creio que ele olhava para aquela mãe
e admirava e falava como minha mamãe é linda, como minha mamãe é forte, porque ela era viúva. E eu entendo o que é isso, porque eu também sou. E tento educar o meu filho nos caminhos do Senhor. Tento colocar disciplina. A geração está tão difícil. Está muito difícil. Mas com a ajuda do Senhor, através do Espírito Santo, e não fugindo aos princípios, a gente vai ensinando, como a Bíblia diz, inculcando na mente deles a palavra do Senhor, ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao caminhar. Ah, como é maravilhoso! E depois tem hora que a gente é surpreendido pelos filhos, que eles falam algumas coisas, a gente fala, meu Deus! E às vezes o Senhor permite que a gente ouça eles falar, olha, eu aprendi com a minha mãe. Eu aprendi com a minha mãe. A paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, Paula. Então, irmãos, eu até ontem no culto tive uma oportunidade e falei sobre a irmã Maria. Eu imagino que a serva Rod, ela olhava para aquela patroa, ela foi tirada do povo dela, de dentro da família dela, mas ela estava ali com uma mulher de Deus. E ela olhava para aquela patroa, ela fazia os serviços dela, e com certeza ela recebia pelos seus serviços, e ela tinha muito respeito e carinho por ela. Pela forma, pela conduta de vida que a irmã Maria tinha. Será que nós teríamos essa fé que a irmã Maria teve de abrir a porta da casa numa época de perseguição, numa época em que Herodes estava mandando matar todo mundo? Mas a convicção, o amor, o temor, a intimidade que ela tinha com o Senhor. Ela era uma mulher de oração. A maior forma que nós alcançamos de ser íntimos do Senhor é através da oração. Quando clamamos a Ele, quando buscamos a Ele com todo o nosso coração, quando falhamos e nos arrependemos e nos colocamos diante do Senhor. Ai, que maravilha, não é mesmo? E o Senhor vai prosperando. Sabe por quê? Em todo tempo, o Senhor sempre escolhe alguém. A Bíblia diz que o Senhor sempre tem um remanescente. Sempre haverá um remanescente, sempre haverá alguém para uma missão específica. Nós também estamos começando a passar por momentos difíceis. Sabemos que estamos numa época que antecede a volta do nosso Senhor. E que muitas coisas estão acontecendo. Quantas famílias estão sendo dizimadas pelo Covid, pela violência. Quantas mães estão sendo desrespeitadas. Mas aquele filho que aprendeu e retém o temor do Senhor, mas esse filho vai ser uma bênção. E mais para frente, o João Marcos, que era aquela criança que cresceu com a irmã Maria, ele se tornou um dos evangelistas. O Evangelho segundo Marcos. Que coisa gloriosa! Que maravilha! E nós estamos aqui através desse projeto falando dessas mulheres que foram escolhidas pelo Senhor. E os seus feitos foram deixados nas Sagradas Escrituras. A irmã Maria, eu imagino que ela era uma mulher muito prudente. Sim, ela observava bastante. Ela era uma mulher vigilante. E isso, ela era uma mulher sábia. É o que nós estamos precisando nesses últimos dias, não é mesmo? As mulheres serem sábias. Porque lá em Provérbios está escrito que a mulher sábia edifica a sua casa.
Por quê? Porque toda família, ela tem problemas, irmãos. Nós temos que ser claros, né? Todas as famílias, elas vão ter problemas, elas vão ter conflitos, elas vão ter algumas dificuldades. Em algum momento nós somos provados, as famílias passam pela prova. Não é porque servimos ao Senhor que nós não podemos ficar enfermos no nosso físico. Às vezes nós ensinamos os nossos filhos, eles crescem e eles querem tomar outros rumos. E a gente se entristece. Ou como eu que estou com um filho adolescente, agora as irmãs que já... Deus, que fase! E ainda mais que não podem ir para a escola, não podem sair, não podem brincar, não podem visitar, não podem se ajuntar, que é o que eles mais gostam. E fica difícil, eles ficam estressados. E aí vai pro celular, computador, jogos, e a gente trabalha fora e tem que acompanhar. E nós precisamos de muita sabedoria. Precisamos de muita autoridade do Senhor sobre os nossos filhos, para eles entenderem que eles têm que ter limites, sim. Que eles precisam de regras, sim. E que isso vai torná-los mais felizes. Eu penso, irmãos, e penso crianças que estão me assistindo, que na casa da irmã Maria tinha limites, tinha horários. E isso é muito importante para nós. O próprio Deus nos ensinou isso. Você acha que um Deus tão poderoso como o nosso, ele não podia, no estalar de dedos, criar todas as coisas? Mas ele foi fazendo passo a passo, uma coisa de cada vez. E nós, mulheres, não é, irmãs, tias do Ministério Infantil, às vezes nós se forçamos a abraçar tantas coisas, né? Nós estamos lavando roupa, estamos fazendo comida, estamos atendendo o telefone, estamos atendendo o portão, tudo ao mesmo tempo. E a nossa mente já está pensando o que nós vamos fazer aquilo. E quando nós temos uma tarefa na casa do Senhor, nós estamos dentro do ônibus, como eu vou trabalhar de ônibus. Aí eu entro dentro do ônibus e eu estou pensando, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tal, tal, tal. Mas tem aquele momento que a gente tem que entrar no quarto e estar ali. Glória a Deus. E ali nós colocamos tudo aos pés do Senhor. Às vezes nós nos mostramos tão fortes, mas por dentro nós estamos sentindo tão frágeis. Mas nós, para nossa família, nós estamos ali firmes e fortes. Mas quando nós chegamos no Senhor e curvamos a cabeça, dobramos os nossos joelhos, nós começamos a nos derramar na presença de Deus. E vamos lembrando, vamos intercedendo, vamos ali falando com o Senhor. E quando nós nos levantamos da oração, enxugamos as nossas lágrimas e saímos com um sorriso no rosto para nossa família. Não é assim? Aleluias! O Senhor é tão maravilhoso para nós. Tias do Ministério Infantil, então, não é mesmo? Quantas madrugadas, às vezes, a gente fica ali fazendo visual, orando ao Senhor, pedindo, Senhor, me usa, para que eu possa alcançar, a sua palavra possa alcançar o coração da criança, para que o Senhor possa libertar ela. E eu quero dizer para vocês, todas as suas obras estão registradas no livro de Deus. Nada vai ficar de fora. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com amor. Servir ao Senhor com gratidão, independente da circunstância. E isso nós alcançamos por causa da nossa fé no Senhor. Quanto mais íntimos do Senhor, mais o Senhor nos dá essa força. Muitas vezes vem a opressão do inimigo para querer nos fazer desistir. Se levanta dentro da família, se levanta de alguma forma.
Às vezes os nossos filhos não conseguem entender e cabe a nós, mães, pegá-los, colocar do nosso lado e falar, explicar, orar, jejuar e apresentar os nossos filhos, brincar com eles, cantar com eles e no momento de disciplinar, discipliná-los também com amor, não é mesmo? E assim nós vamos caminhando e servindo ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, com vontade, com amor. Senhor, estou fazendo isso porque eu amo fazer, porque eu estou servindo ao Senhor, porque nós sabemos da onde o Senhor nos tirou, quantas coisas o Senhor tem feito, quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Por que, irmãos, eu falo isso? Porque às vezes nós explicamos aos nossos filhos, olha filho, não converse com estranho, é perigoso, ou mesmo com alguém que seja íntimo, olha, não deixa tocar nisso ou naquilo, como nós estamos no mês de maio falando sobre a violência. Eles até ouvem, mas eles não têm noção do perigo que eles correm. Isso aconteceu com o meu filho. E eu falei, filho, como que você foi atender uma pessoa com a mãe não estava perto de você nesse momento? E você não sabe quem é. Mas mãe, ele tinha uma cara assim, de bonzinho. Então eles não têm noção do perigo que correm. E nós estamos ali, Senhor, livra meu filho. Guarda meus filhos, guarda minha filha, Senhor. Cuida deles quando eu não posso cuidar. E o Senhor maravilhoso ouve, atende e responde a nossa oração. A irmã Maria não foi uma personagem muito famosa, mas o fato dela ter servido ao Senhor com o que ela tinha, e ela podia, e ela quis abrir a porta da casa dela, para que os irmãos ali então orassem. A casa da irmã Maria não era aquelas reuniões onde as pessoas entram para falar mal do pastor, para apontar defeitos ou algumas coisas assim. Mas na casa da irmã Maria, as pessoas se reuniam para adorar, para glorificar, para exaltar, para bendizer, para interceder. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram de oração. A Bíblia fala que a igreja fazia contínua oração, ou seja, orai sem cessar. Eles oravam por uma resposta e eles não desistiram enquanto a resposta não veio. Quanto tempo você está orando por uma resposta? Quanto tempo tu estás a pedir por algo ao Senhor, uma resposta do Senhor, e ela ainda não chegou? Mas nesta noite, através desse vídeo, o Senhor fala para ti, não desista, não cesse de orar. Eu estou ouvindo a sua oração, eu estou preparando tudo, eu estou te guardando. Alguns podem dizer, mas Senhor, se o Senhor está me ouvindo, porque o Senhor permitiu que alguém da minha família fosse recolhido, que alguém não fosse curado, mas que partiu dessa vida. Nós temos que entender uma coisa: a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Aleluia, Jesus. E muitas vezes ela é perfeita e agradável não a nós, mas ao próprio Senhor. Porque o Senhor tem prazer na morte do justo. O Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe ontem, hoje e amanhã. Se ele vê que a fruta está madura, é melhor ele colher enquanto ela está madura, do que perder esse fruto. Para nós que ficamos aqui, o sentimento é muito ruim,
porque uma parte de nós se separa. Mas o Senhor, Ele cuida de tudo. A eternidade nos espera. Estamos aguardando o Senhor Jesus voltar. Mas se tivermos que passar por esse processo, que estejamos preparados. Que venhamos entender a vontade do Senhor. E um detalhe que o Senhor me faz lembrar aqui. O Senhor nunca faz nada sem antes avisar os seus servos. Eu creio que a irmã Maria, ela tinha uma fé tão grande que Pedro ia sair da prisão, que eu acredito que ela incentivava os irmãos e falava assim, irmãos, vamos continuar orando. Porque o Senhor está ouvindo a nossa oração. O Senhor não vai permitir que Herodes mate a Pedro como ele fez com o Tiago. O Senhor ainda tem obra na vida do Pedro. Olha que coisa, eu penso assim. Porque quando nós estamos ligados no Senhor, o Senhor revela a sua vontade. Como ele disse para Abraão, ocultarei eu alguma coisa ao meu amigo? E lá no Evangelho de João fala, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que o Senhor está nos mandando fazer nesse último instante? Orai sem cessar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto há tempo. Orai, clamai, vigiai, buscai. Então nós estamos clamando, buscando ao Senhor. E o Senhor tem nos atendido. O Senhor tem livrado. O Senhor tem guardado a muitos. Estávamos orando, a tia Cleide sabe, estamos num propósito de oração esse mês, para que o Senhor venha livrar, para que o Senhor venha guardar. E quantas coisas a gente pode falar assim, mas aconteceram algumas coisas ruins. Mas quantas outras coisas o Senhor impediu de acontecer? Na nossa casa, com os nossos filhos, as irmãs que têm os seus esposos. Quantos livramentos o Senhor nos dá por dia? Eu tiro por mim, irmãos. Todos os dias eu saio para trabalhar e falo, Senhor, seja comigo. E quantas vezes eu vejo o Senhor pôr a mão e livrar de acidente. O ônibus de bater em algum carro. E eu falo, Senhor, foi a sua mão. E é assim por causa da oração. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Como é gostoso servir a esse Deus. Como é maravilhoso servir ao Senhor. Como é maravilhoso ter uma mãe que serve ao Senhor. Como é gostoso ser uma mãe que serve ao Senhor e poder passar isso para os nossos filhos. Sim, porque o menininho João Marcos se tornou um grande homem de Deus, um evangelista, que foi pregar o reino do Senhor aos gentios, junto com seu tio Barnabé. Em certo momento, ele não acompanhou a Paulo. Paulo falou, não, ele não está pronto. E ele voltou para trás. Mas lá em Timóteo, Paulo fala assim, me traga, João Marcos, ele será muito útil no ministério. Isso nos faz ver outras coisas. Às vezes, a gente olha alguém, uma criança, normalmente se olha para uma criança e fala assim, mas essa criança, às vezes ela é um pouco tímida, retraída, e vem, será? Mas ela é um vaso escolhido. O Senhor vai moldar, vai preparar o vaso, e no momento oportuno, o Senhor vai usá-la com poder, com glória, com sabedoria, e nós vamos ver os frutos da oração. Glória a Deus. Irmãos, são essas palavras que o Senhor colocou em mim hoje, a respeito da irmã Maria, mãe de João Marcos. Essa mulher corajosa, essa mulher tremenda, de intimidade com Deus, que serviu ao Senhor com o que ela tinha. E nós, tias do Ministério Infantil, muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho recurso, eu não tenho visual X, eu não tenho visual Y, eu tenho a vontade. Tem um provérbio que diz, onde há uma vontade,
há um caminho. E o Senhor nos dá dons, nos dá talentos. Use o que você tem para servir ao Senhor. E você, criança, que está ouvindo, às vezes não tem culto na sua igreja mais, mas você pode cultuar no seu lar. Tirar uns minutos para louvar ao Senhor, ler a palavra do Senhor. Verdade. Orar por alguém. Como o Senhor ouve oração de criança. Glória a Deus. Então, se você está triste hoje, porque você não está indo mais para a escola, não está indo para a igreja, não pode ver os seus amiguinhos, na época da irmã Maria, a igreja não podia mais se reunir no cenáculo. A igreja não podia mais, os irmãos não podiam mais se reunir, se alegrar, nem se saudar nas ruas. Mas eles não perderam a fé. A fé estava guardada no coração. Lembra do Salmo? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eles tinham a palavra de Deus no coração. Eles eram testemunhas de Jesus, daquilo que Jesus fez na terra e daquilo que Jesus tinha feito na vida deles mesmos. Então, você é muito especial para Deus. Você tia, você tio, você criança, você é um vaso nas mãos do Senhor. Você é especial demais para o Senhor. É por isso que muitas vezes você passa a luta, você é desprezado até. Talvez você hoje está aqui, nós estamos no mês orando, lutando, explicando, ensinando sobre a violência. E talvez você passou algum tipo de violência. Quem nunca passou? Algumas foram marcadas mais profundamente. E você não pôde abrir a boca, não pôde falar para ninguém, porque é alguém muito próximo. E você talvez sofre, calado, orando, chorando. Mas Deus vai preparar uma situação e vai preparar a pessoa certa para te ajudar no seu psicológico. O Senhor tem cura para você. O Senhor quer curar esse trauma. O Senhor quer tirar esse fardo das suas costas. O Senhor tem muitas coisas para fazer. Aleluia, Jesus. É uma ferida aberta que tu tem aí dentro, não é mesmo? Como é doído para quem sofreu algum tipo de violência. Como é doloroso. As pessoas podem crescer, podem se tornar excelentes profissionais, mas às vezes aquela ferida está lá dentro ainda, nunca foi curada, nunca foi sarada, nunca foi tratada. Mas o Espírito Santo, aleluias, que dirige a nossa vida, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, ele com certeza vai direcionar alguém para lhe ajudar e não para te julgar, para te curar e não para te traumatizar ainda mais, porque o Senhor tudo vê, tudo sabe, e após tu ser curado, tu vai ajudar muita gente que passaram as mesmas aflições que tu passaste. Vamos orar? Nós continuamos orando pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, que são os mais afetados nessa pandemia. Quantos ficaram órfãos? Quantos estão sendo abusados todos os dias? Ah, o Senhor está vendo tudo. E cada um vai prestar conta um dia. Mas você que já passou por tudo isso, o Senhor quer te curar. Tu crê? Nós vamos continuar orando. E você, criança, que não está passando por algum momento difícil, continua clamando ao Senhor. Continua pedindo livramento ao Senhor. E o Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai te dar escape. Eu creio nisso. Senhor Deus, em nome de Jesus,
nós estamos aqui, Senhor. Hoje nós falamos a respeito da nossa irmã Maria, que naquela época, Senhor, da perseguição, abriu a sua casa, serviu ao Senhor com o que ela podia e com o que ela tinha, e reuniu os irmãos ali para estar intercedendo e orando. Senhor, através desse projeto, a tia Cleide, Senhor, a nossa administradora, também tem reunido, Senhor, pessoas para estar na intercessão, para estar no ensino da palavra, para estar, Senhor meu Deus, falando do amor, falando do reino vindouro, ó Pai, nos ensinando, nos orientando, Senhor, de como proceder, de como viver, de ter os bons exemplos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor meu Deus, em campanhas e campanhas de oração. Senhor, porque estamos vivendo uma época difícil e pelo visto, Senhor, com cada mais dificuldade. Nesse momento, eu quero interceder, Senhor, pelos pais que perderam o emprego, pelos pais que estão angustiados, entristecidos, Senhor, e até à beira do desespero, porque perderam seus empregos e a água, a luz, o alimento, o aluguel precisa, Senhor, ser quitado. Ah, Senhor, meu Deus, o Senhor diz que nunca viu, Senhor, meu Deus, os seus filhos mendigando o pão. Supre a necessidade e abre as portas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança essa mãe também, Senhor, que às vezes é sozinha, é uma viúva, é uma pessoa que separou por motivos particulares, o Senhor sabe, e tem lutado, Senhor, para manter a sua casa, os seus filhos, e também perdeu o emprego. E agora, Senhor, está passando por dificuldades, que o Senhor possa suprir-lhes as necessidades, ó Deus. Ó Papai do céu, em nome de Jesus, olhai pelas nossas crianças, jovens, adolescentes, e para os idosos também, Senhor. Meu Deus, que estão sofrendo, Senhor, meu Deus, que estão padecendo, Senhor, meu Pai, por abandono muitas vezes, Senhor, pelas dificuldades de seus pais. Sim, Senhor, pelos filhos que deixaram de lado, ou mesmo porque aqueles que querem ajudar, mas não podem, têm que trabalhar fora, não podem estar, Senhor, todo o tempo cuidando, zelando, mas que o Senhor tem cuidado de cada um. Pai Santo, Pai Eterno, olhai pelas nossas crianças, livra, Senhor, livra das mãos do inimigo, livra do opressor, Senhor, livra, Senhor, meu Deus, da violência, seja de qualquer tipo, ó Pai, em qualquer lugar livra, envia, Senhor, o seu anjo para livrar as nossas crianças, Senhor. Meu Deus, desde que o mundo é mundo, nós sabemos que o inimigo odeia as crianças e faz de tudo para exterminá-las de uma forma ou de outra. Mas que o Senhor possa, meu Deus, continuar falando ao coração das nossas crianças, enchendo os coraçõezinhos delas de fé. Que os nossos adolescentes, Senhor, entendam que eles são importantes para Ti e que o Senhor tem cuidado deles. Meu Deus, nesse momento eu também peço a Ti, eu clamo a Ti, Senhor, por aquelas pessoas que sofreram violência na infância, mas que nunca foram tratadas, que nunca tiveram suas feridas curadas, Senhor, e sofrem caladas. Oh, meu Deus, o Senhor é a cura. O Senhor é a cura para os traumas, Senhor. Que essa pessoa possa se sentir livre, que ela possa se sentir liberta, que ela possa se sentir leve, porque o Senhor já a curou. Que ela possa conseguir liberar perdão para o seu opressor. Ah, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor permitiu.
Ó Pai, ouça a nossa oração, abençoa todas as tias, tios de ministério infantil, aos pastores que apoiam esse trabalho, Senhor meu Deus, aos irmãos que estão hospitalizados, Senhor, aqueles que estão entubados nas UTIs, aos familiares que estão clamando, meu Deus, o Senhor disse... Aleluia, na sua palavra, que o Senhor sempre estaria conosco. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele disse que enviaria o Consolador. Senhor, olha para os corações entristecidos e alegra, Senhor, os corações entristecidos, porque a volta do Senhor está próxima. Que o teu Espírito Santo possa nos renovar, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa alegrar o nosso coração, que ele possa, Senhor, se revelar àquele que ainda não entendeu como será o reino dos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, põe por terra toda a afronta do inimigo, todos os dardos inflamados, e que nós possamos estar revestidos com o teu poder, com todas as armaduras, e que o Senhor continue conosco, ó Pai, todos os dias de nossa vida. Continue abençoando, Senhor meu Deus, esses projetos. Continue abençoando a tia Cleide, a sua família, guardando, livrando de todo mal. Fica conosco, recebe a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe, aleluias. Obrigada, tia Cleide, por mais essa oportunidade. Obrigada, tia Nívia, por me socorrer hoje. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês. E nós estamos aqui para servir ao Senhor. Que o Senhor continue conosco sempre e eternamente. E creia no milagre. E às vezes o Senhor nos surpreende no milagre. Através da oração na casa da irmã Maria, Pedro foi liberto poderosamente da prisão. E quando ele bateu na porta, a bênção foi tão grande que eles nem acreditavam que era verdade. O Senhor vai alcançar alguém do grupo e vai te surpreender e você vai testemunhar. Amém? Deus abençoe. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Muito obrigada, tia Cleide. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Um beijo no coração.